Pessoal, vamos fazer um vídeo mais leve. Vamos tentar assistir o vídeo sem se irritar com o PVC, né? E Companhia Limitada. O Brás, né? Que cobre o Flamengo aí. Trouxe informações. Vamos ver aí o que a mídia paulista, né? Em geral aí. Sempre a gente fala do Flamengo, que dá audiência a eles. E a gente tá aqui para pegar a falha deles e trazer para vocês. No final do vídeo, a gente vai debater sobre isso, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bruno Brás, boa tarde para você. E o Flamengo, hein? Quem falou por aí também foi o Rossi, né, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Arantes, PVC. Pois é, hoje teve coletiva no CT1 do Mudou a temperatura? Não dê palco para dor, 2016. Ele chega ainda como uma aposta, ele tinha 19 anos e tinha goleiros experientes ali no time profissional. Ele acaba, maior parte do tempo, ficando no time sub-23. Como profissional, ele só teve 3 jogos pelo Estudiantes. E dali ele é emprestado para o Defensa e Justiça. E lá no Defensa e Justiça é que ele se destaca e é comprado pelo Boca Juniors, e dali a carreira dele decola. Mas vai ter esse reencontro, e ele falou um pouco sobre isso e também sobre esse jogo decisivo de quinta-feira, né? Jogo de ida das quartas de final da Libertadores no Maracanã, tendência de ingressos esgotados, Maracanã lotado, e ele falou que espera que o Estudiantes a palavra que ele usou causa desconforto ao Flamengo, mas que o Flamengo não vai abrir mão de seu estilo de jogo que tem que ser apresentado ao longo da temporada. Você não sabia que o Rossi já tinha jogado lá? Estudiantes. Sabia que vinha essa. Quando o PVC começou a frase, eu já falei, vem. Vamos ver o que disse o Rossi na entrevista coletiva do Flamengo. Roda aí. Primeiramente, eu joguei lá no Estudiantes, sei o que é a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, não tem. Seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja. Sabemos a dificuldade de cada jogo. Mas isso aí, dentro do campo, a gente somos 11 contra 11. Vai ter questões táticas, técnicas, físicas também. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, como acostuma ser os jogos da Libertadores. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois ir buscar a classificação lá. E é isso. Eu acredito que se a gente faz um bom primeiro jogo aqui, tem muitas chances de conseguir essa vaga nas semis, mas jogos dentro do campo, são 100, 200 minutos como se joga no jogo de ida e volta, e vai ser duro. Vai mesmo? Vai, claro que vai. O Estudiantes é 4 vezes campeão da Libertadores. Você não sabia disso? Estudiantes. Agora já todo mundo já sabe. Mas ainda assim, acho que olhando para os adversários, né, tanto o River quanto a LDU, difícil falar em facilidade na Libertadores, mas talvez seja menos complicado para os brasileiros, os Estudiantes. Em tese, sim, mas é sempre difícil jogar lá. Olha lá quantos títulos tem, né? Ali cada um com suas taças Libertadores, né? O Flamengo com 3, São Paulo tem 3 também, Palmeiras ali com 3. O fato é que assim, o Brasil tem mais representantes na história da Libertadores do que a Argentina, do que o Uruguai. Então, quando você pega o maior campeão brasileiro da Libertadores, tem 3 títulos. Se repartem mais, né? Se dividem melhor. Os títulos argentinos, o maior campeão tem 7, que é o Independiente, o segundo é o Boca Juniors, tem 6. Você tem essa diferença. Mas depende disso. Os Estudiantes, historicamente, é difícil jogar com os Estudiantes lá. Seja nos anos 60, seja em 83, quando o Grêmio foi jogar lá e conta a história que fez 3-1 e cedeu o empate porque era para sair vivo de La Plata. Tem ali um certo exagero, um certo folclore, mas acontecia mesmo episódios de violência. O Cruzeiro perdeu a final. Cruzeiro em 2009, quando o Cruzeiro fez 1-0 no Mineirão, tinha certeza da vitória. No segundo tempo, o Henrique fez 1-0 e tomou a virada dentro de casa porque o Estudiantes jogou melhor. Então a gente tem muita história de jogos dificílimos contra Estudiantes
em La Plata e depois os Estudiantes trazer dificuldade na volta também. Por outro lado, o Flamengo pegou adversários argentinos difíceis, de um porte parecido, como o Vélez na semifinal de 2022, e atropelou. Então, o Flamengo é o time mais poderoso do continente hoje, é o time mais rico do continente, é o melhor elenco do continente, é o elenco mais europeu do continente, que tem mais condição de rivalizar pelo elenco com times da Europa. Tem que jogar. E aí, Thiago? A gente olha o elenco do River Plate, a gente vê jogadores ali de muita potência, né? O rival do Palmeiras. Você olha o do Estudiantes, já não é a mesma coisa, né? Aí você tem o Funes Mori, que não está nem jogando, enfim, você tem alguns jogadores ali um pouco mais de destaque. O goleiro é o Muslera, né? Para quem se lembra, histórico, o goleiro da seleção uruguaia, mas não é aquele time que você observa, como você observa, por exemplo, o River Plate, você fala, opa, tem aqui grandes jogadores. É um time menos conhecido e menos badalado, certamente. Estrelado. E se você pegar o retrospecto em casa, né, o Flamengo começa jogando, decidindo na casa dele, vai decidir fora de casa. Diferentemente de Palmeiras e São Paulo, porque o Flamengo foi segundo colocado na fase de grupos. Mas quando você presta atenção no retrospecto da LDU e do River Plate como mandantes, o Flamengo vai ser mandante quinta-feira, a LDU não perde no estádio Casablanca há 28 jogos e o River não perde há 15. O Estudiantes perdeu no final de semana. Então, se você for ponderar, o Flamengo pode te atropelar no primeiro jogo, fazer 4-0 e resolver levar o confronto quase decidido para a volta em La Plata. O sonho aí dos flamenguistas, né, Brás? Pois é, eu acho que assim, o Estudiantes ele vem para o Rio de Janeiro para tentar sair vivo, né? A princípio, porque o Flamengo tem sido muito dominante no Maracanã, um time que sofre pouquíssimos gols e costuma ficar com a bola o tempo inteiro, ser bem ofensivo, e eu imagino que vai se comportar dessa mesma forma na quinta-feira, mas o Estudiantes, como o PVC falou, ele é forte em casa, então ele conseguindo um resultado ali bom, ou de repente saia vivo, né, do Maracanã para levar a decisão para a Argentina, isso tem todo o ambiente do estádio do Estudiantes, aquela famosa catimba argentina. Enfim, eu se pudesse apostar, eu acho que o Estudiantes vai tentar amarrar o jogo, parar bastante, falta, para aí ficar ali na defensiva, numa postura mais ou menos como foi o Central Córdoba, que foi aquela zebraça nessa temporada, quando o Central Córdoba vem ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo no Maracanã, pela fase de grupo da Libertadores, conseguiu vencer o Flamengo por 2-1. Até na entrevista que a gente fez com o José Boto, diretor de futebol, na sexta passada, que a gente transmitiu ontem aqui no UOL, ele falou, num dado momento da entrevista, a cada 10 jogos que a gente enfrentar o Central Córdoba, a gente vai vencer 9, mas aquele jogo a gente perdeu e era um jogo de Libertadores. Então é mais ou menos por aí, né? E é por causa daquele jogo, fundamentalmente por causa daquele jogo, que o Flamengo começa a decidir em casa. Né? Porque vou voltar a conta aqui rapidinho. Dos 8, só o Flamengo foi segundo colocado. O Vélez foi o primeiro colocado do grupo do Peñarol. Né? Dos 8, o único segundo colocado de grupo é o Flamengo. Sim. O que mostra o tamanho daquela zebra também para o Central Córdoba, né? Totalmente fora da curva. Acabou em segundo lugar por causa daquele episódio. O primeiro colocado do grupo do Flamengo é a LDU, que vai pegar o São Paulo. Aliás, desses 28 jogos de invencibilidade que a LDU tem em casa, que é dificuldade para o São Paulo na quinta-feira, um é um empate com o Flamengo e um é uma vitória sobre o Botafogo. Ô, Brás, e o Felipe Luiz já tem time definido? Então, hoje, depois da coletiva do Rossi, o departamento médico do Flamengo bateu aquele papo com a gente mais informal para passar um panorama dos jogadores que até o momento são dúvidas, estão lesionados. Hoje, terça-feira, o mais provável, quem tem mais chance de retornar e ficar à disposição do ataque Felipe Luiz é o Bruno Henrique e o lateral direito Varela. O Varela ele volta da data FIFA da seleção do Uruguai com uma pubalgia, foi poupado do jogo contra o Juventude, mas hoje já treinou parcialmente com o grupo, apresenta uma boa evolução e assim, a grande tendência é que fique à disposição do técnico Felipe Luiz. O Bruno Henrique
No sábado ele consegue o efeito suspensivo, mas, para quem não se lembra, ele já estaria liberado para jogar na Libertadores, porque até o momento a punição que ele recebeu do STJD era válida só em território nacional, somente no Campeonato Brasileiro. Agora ele está liberado para jogar no Brasileiro também. Poderia ter jogado contra o Juventude, mas ele apresentou um desconforto na coxa esquerda e o Flamengo achou melhor que ele ficasse no Rio, se preparando para esse jogo da Libertadores. Hoje ele treinou com o grupo também. Então a tendência hoje é que Bruno Henrique e Varela liberados do técnico Felipe Luiz. Quem continua como dúvida, e eu colocaria até assim, é bem difícil que esteja em campo. Alexandro, ainda se recuperando uma lesão na panturrilha esquerda, e o Jorginho, que apesar de não ter uma lesão, foi explicado que ele tem apenas um edema, né? Ele fez um exame, não constatou lesão, apenas o edema, só que o jogador tem reclamado de dor. Então os médicos do Flamengo estão respeitando essa análise pessoal do jogador que não está se sentindo confortável em campo. Então, assim, isso coloca o Jorginho como dúvida para a partida, mas o caso do Jorginho vai ser levado até horas antes do jogo, por se tratar de um jogo importante. O Flamengo vai esperar até o último momento para ver se consegue relacionar o Jorginho ou não. Muito bom, muito bom. Vocês sabem que a gente tem uma entrevista exclusiva aqui com o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, né? E ele falou sobre o apoio ao De La Cruz. Lembram daquela confusão toda envolvendo o grupo do Zap lá, que acabou com a saída, né, do médico José Luiz Runco? Ele falou sobre esse assunto e o apoio ao De La Cruz. Vamos ver. Aqui é importante realçar que o clube agiu como tinha que agir, que deu todo o suporte e todo o apoio ao atleta. Eu tive uma conversa nesta sala com ele muito grande, onde expressei toda a solidariedade e todo o empenho em ajudá-lo numa situação que não era fácil para ele. E o importante também é que o De La Cruz está aqui pronto para nos ajudar no que falta da temporada. E esse apoio ao De La Cruz aí, oficial, vindo da direção do Flamengo, PVC? O apoio fundamental foi a demissão do Runco. Sim. Porque é diferente o caso do desentendimento público do Pedro e do Boto se resolveu. O Braz já trouxe o depoimento dele em relação ao que ficou do episódio. O Runco sendo demitido, o apoio do Flamengo ou do De La Cruz está na demissão do Runco. Isso, né? Agora, o fato é assim, a gente não está vendo o De La Cruz jogando com a frequência que a gente imagina ver o De La Cruz jogar. E não se isso. O De La Cruz tem uma dificuldade física e ele tem que ser acompanhado pelo departamento médico para poder jogar e ajudar toda vez que ele está em campo. É isso que está acontecendo. Então, você tinha, no final de semana, na sexta-feira, a impressão que eu tinha é que jogariam Saúl e De La Cruz. Jogaram Saúl e Alan. Não foi Saúl e De La Cruz. Então, tem uma questão de como colocar o De La Cruz na melhor forma física para que ele possa ajudar mais o Flamengo. Mas a qualidade individual do De La Cruz é indiscutível. O individual é coletivo. Ô Braz, como é que é essa preparação para colocar o De La Cruz em campo? Sim, o Flamengo não nega que ele necessita de um acompanhamento, né, especial ali, diário, mas até foi perguntado na conversa hoje com os médicos do Flamengo, ele se encontra clinicamente bem, está à disposição do técnico Felipe Luiz, mas ele necessita sim de um acompanhamento especial. E assim, é curioso porque o PVC lembra bem, até ali o primeiro semestre ali do Flamengo, a volância ali do Flamengo era o Eric Pulgar e o De La Cruz. O Felipe Luiz estava assim, muito confiante nessa dupla, estava muito satisfeito com o desempenho dos dois, mas aí o De La Cruz começa a ter essa sequência de pequenas lesões e o Pulgar tem uma lesão mais séria que precisou passar por uma cirurgia, né, no pé, e inclusive também foi passado para a gente como está a situação dele. Ele vai ser entregue agora à fisioterapia, vai começar a fazer uns trabalhos no campo com a fisioterapia, e esses trabalhos devem durar cerca de 2 semanas. Ele apresentando uma evolução satisfatória, ele vai ser entregue à preparação física, mas assim, ainda não tem nenhum prazo para quando o Eric Pulgar vai retornar. Ou seja, assim, o meio de campo do Flamengo mudou, mas o Flamengo não perdeu qualidade, porque chegou o Saúl, principalmente, que tomou conta da posição, o Gerson saiu, né? E o Saúl entrou no lugar do Gerson e está fazendo até a torcida do Flamengo não sentir falta do Gerson. Então, assim, mudou de configuração o meio de campo do Flamengo, mas a eficiência continuou a mesma.
Bom. Ó, tem outro trecho aqui da entrevista com o Boto, exclusivo aqui para o UOL. Ele falou também sobre uma possível renovação com o Arrascaeta. Vamos ver. Bem, o Arrascaeta tem mais um ano de contrato. Mas uma coisa que e aí o Presidente tem falado sempre comigo e eu concordo muito com esta visão, é todos os trabalhadores do Flamengo que entregam muito ao Flamengo devem ser reconhecidos. Neste momento o Arrascaeta está a fazer talvez a melhor época da carreira dele, mas mais do que isso, o Arrascaeta é um exemplo para toda a gente das horas que dedica ao clube, ou a ele próprio, para que esteja bem, para que faça uma época como esta. É um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora, porque faz um trabalho extra aquele que é o treino, e é este tipo de jogadores que nós queremos no clube, é este tipo de jogadores também que nós fomos buscar. Não foram só as qualidades técnico-táticas, mas foram também a mentalidade. E quando os jogadores têm este tipo de postura, são normalmente, como é que se diz, premiados com isso, e isso vai acontecer também com o Arrascaeta, provavelmente com uma renovação antes do tempo devido. Bem, o Arrascaeta tem mais um ano de contrato, mas uma coisa que e aí o Presidente tem falado sempre comigo e eu concordo muito com esta visão, é todos os trabalhadores do Flamengo. Vem pra cá, a gente colocou. Quem perdeu o começo, a gente colocou de novo para deixar claríssimo. Ó, o Arrascaeta tem 31 anos. Ele falou que quer encerrar aqui a carreira no Flamengo. Ainda tem chance dele ir para o futebol europeu, na sua avaliação, que mora lá na... O futebol europeu é difícil, né? Acho que o barco do futebol europeu para o Arrascaeta passou, não por uma questão de qualidade, mas por uma questão de idade. Hoje em dia, os clubes europeus dificilmente contratam um jogador de mais de 27 anos, né? Tanto que quando o Casemiro foi contratado pelo Manchester United com 30 anos, ele foi uma notícia muito grande, assim. Talvez ele tenha mercado futebol do Catar, dos Emirados, mas aí tem que ver se ele quer isso. Se ele quer encerrar a carreira no Flamengo e o Flamengo quer que ele fique, ao que parece o Boto Se ele quer morar em Riad ou no Rio Se ele quer morar em Riad ou no Leblon ou na Barra, muito confortável no Rio de Janeiro, pelas imagens que eu vejo. Pelo que a gente vê, inclusive ele tem negócios já no Rio de Janeiro e tal, parece um cidadão carioca. Ele tá tão carioca quanto o Braz já, o Arrascaeta. Não, Jorge Jesus. Jorge Jesus estava no Rio ontem, não estava? Rapaz, eu não sei se... Acho que ele estava no Rio, não. Essa entrevista que saiu, acho que não era no Rio, não. Se eu não estou enganado, não foi no Rio, tem não. o sósia, cuidado. Ele está muito adaptado ao Rio de Janeiro. Ele é o cara que, assim, vai encerrar a carreira e vai morar no Rio de Janeiro. Isso é um fato. E ele já tem negócio aqui. Ele tem uma loja de tortas aí, a Rio Sucre. A loja de tortas dele é muito famosa e tal. A galera curte. E tem outros negócios também. Então é um cara que já está super adaptado ao Rio de Janeiro, à vida do Rio de Janeiro, vai continuar morando aqui. E, assim, ele deixa claro que ele não tem vontade mesmo de sair do Flamengo. Agora, precisa sentar as duas partes na mesa e alinhar um contrato, uma renovação de contrato. No início do ano, ele manifestou à diretoria o desejo de um contrato até 2028, logicamente também com reajuste salarial. Essa conversa nesse início do ano ela ficou meio estagnada. A Arrascaeta desandou a fazer gol, a participação de gol, então é o melhor jogador do time na temporada, e aí a diretoria do Flamengo falou, vamos antecipar essa conversa, vamos retomar essa conversa, e aí, de repente, antecipar essa renovação. Eu acredito que, se não for totalmente como a Arrascaeta estava desejando, vai ser bem perto disso. A tendência é que seja um final feliz com a Arrascaeta renovando por mais tempo. E eu acho que a tendência é que ele encerre a carreira mesmo no Flamengo. Eu não vou nem ler nada, porque eu acabei de ver aqui, né? Que o Flamengo, né? Tá se preparando forte para pegar o Estudiantes. Vou pegar primeiro a fala aí de eles dizerem nos dois aí, né? O Careca e o PVC, que o Estudiantes é um adversário fraco. Primeiro, Estudiantes jogou contra o River Plate, né? Que é o clássico lá da Argentina. Meu amigo, foi papa. Por que eu tô falando isso? Porque se o Flamengo ganha pro Estudiantes, ele já tem
uma base dos comentários deles maldosos para dizer, não, mas o Flamengo pegou um adversário bem, mais fraco do que o outro lado, do que a mídia paulista, né, do que o Palmeiras. Então eles já estão criando suporte para falar contra o Flamengo. Então, já estamos aqui já para tirar o cavalo deles da chuva e dizer para eles que o Estudiantes de besta não tem nada, de fraco não tem nada. É claro, a gente entende, o River Plate tem mais nome, né? Mas futebol é dentro de campo. Futebol é dentro de campo. E outro aspecto que eles falaram do Arrascaeta. Isso não procede, porque, cara, a Arábia contratou Cristiano Ronaldo com quantos anos? Alguém lembra aí? Cristiano Ronaldo tá com 41. Foi pra lá com 38, foi 37. Vai fazer os 1000 gols. Então não procede. Se o cara se cuida, se o Casemiro foi contratado pelo Manchester United com 30 anos, porque o cara se cuida, o cara entrega em campo. E o Arrascaeta entrega em campo. Você pega o Arrascaeta, qualquer time do Brasil, não, Brasil não, é muita covardia por brasileiro. Qualquer time da América do Sul, América Latina, América Central. Continente, né? Continente aí. O Arrascaeta seria titular em qualquer time desse aí, cara. Cara, o cara é titular da seleção uruguaia. Uma das seleções mais difíceis que o Brasil sofre para jogar contra o Uruguai. Geralmente o Brasil tá perdendo pro Uruguai direto. Cara, então, uns comentários, velho, que é para diminuir os jogadores do Flamengo, para diminuir o Flamengo. Eu não sei por que esses caras estão... Porra, velho, eu sou jornalista. Eu vou falar do Flamengo, eu torço, por exemplo. Por isso que Mauro César é o melhor jornalista. Porque ele torce pro Flamengo, mas ele fala mal, ele fala como o Flamengo erra ou perde. Quando o jogador erra. Como o caso do Pedro lá, com aquela questão que teve Pedro e Felipe Luiz, ele deixa a lenha. Porque o cara é profissional, pô. Aí você pega esse careca aí que eu não sei quem é, não lembro. Faz futebol lá de fora. E o PVC. Cara, o PVC, ele já foi um bom jornalista. Ele não é um mau jornalista. O mal é que ele é maldoso. Ele querer comparar, dizer que Estudiantes... Tudo bem, eu concordo. Estudiantes tem menos tradição que o River. Mas quem assistiu o jogo do River contra o Estudiantes viu a guerra que foi. Meu amigo, foi a maior confusão o jogo. Jogo duro, truncado, meu amigo. Claro, o River ganhou, né? Claro. Mas isso não quer dizer nada. Os comentários já fazem uma base sólida de suporte para quando o Flamengo ganhar o jogo, ele tem um suporte para dizer, não, mas o Flamengo pegou o Estudiantes. Entendeu? Ah, mas se de repente, deixa eu bater aqui na madeira. Se o Flamengo perde, mas tá entendendo, pessoal? Então são comentários que não faz sentido. Rapaz, a Arrascaeta com 40 anos ainda é melhor que muitos jogadores que jogam no Brasil. A Arrascaeta faz gol de cabeça, faz gol de falta, faz gol de fora da área. O cara faz gol de voleio, o cara cabeceia, o cara ainda marca. Tá louco? A Arrascaeta é craque de bola, craque de bola. Pra mim, é o melhor meia do Brasil. Não tem outro melhor que a Arrascaeta. Pode pegar qualquer jogador aí do Brasil, da América Latina, da América Central, América do Sul, da América, da Casa do Chapéu, meu amigo. A Arrascaeta é o melhor, pô. Tá louco? Com 30 anos, meu amigo. E ele vai renovar com o Flamengo, pô. Ele vai renovar com o Flamengo? O Flamengo quer ele, pô. Joga muito. Tá louco? Você vê o gol do Flamengo aí, pô? Ultimamente aí, a Arrascaeta deve passar até dos 20% de gol pelo Flamengo, do gol total. A Arrascaeta sempre tá fazendo gol. Gols importantes, por sinal. Tu é louco. Esses caras não sabem nada de futebol, não, velho. Sabe nada de futebol. Eu quero, se um time da Arábia, como o Al Nassr, Al Hilal, não queria a Arrascaeta, ele não vai. Ele não vai. Mas não queria o quê? Tá louco? Tá louco? Esses caras não sabem nada de futebol. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui nos comentários o que é que vocês acharam desses comentários aí. Beleza? Pessoal, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Se cuidem.